Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 4. O aparecimento de Shri Narada. Ao ouvir Suta Goswami falar desse modo, Saunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os rishis ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Suta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira: Ó Suta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos aqueles que podem falar e recitar. Relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam, que foi preferida pelo grande e poderoso sábio Sukadeva Goswami. Quando e onde essa literatura apareceu e por que foi compilada? De onde Krishna Vyasa, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la? Seu filho era um grande devoto, um monista equilibrado, cuja mente estava sempre concentrada no monismo. Ele era transcendental às atividades mundanas, porém, sendo retraído, parecia uma pessoa ignorante. Enquanto Shri Vyasadeva seguia seu filho, jovens e belas donzelas que se banhavam nuas cobriram seus corpos com roupas, muito embora Shri Vyasadeva não estivesse nu. Mas elas não fizeram o mesmo quando seu filho passou. O sábio perguntou sobre isso e as jovens donzelas responderam que seu filho era purificado e, ao olhá-las, não fazia distinção entre o masculino e o feminino. O sábio, porém, fazia tais distinções. Como ele, Srila Sukadeva, o filho de Vyasa, foi reconhecido pelos cidadãos quando entrou na cidade de Hastinapura, agora Delhi, após vaguear com aparência de louco, mudo e retardado pelas províncias de Kuru e Jangala. Como aconteceu de o rei Parikshit encontrar esse grande sábio, tornando possível que essa grande essência transcendental dos Vedas fosse cantada para ele. Ele, Sukadeva Goswami, estava acostumado a permanecer à porta de um chefe de família apenas o tempo suficiente para a ordenha de uma vaca, e ele o fazia apenas para santificar a residência. Afirma-se que Maharaj Parikshit é um grande devoto de primeira classe do Senhor e que seu nascimento e suas atividades são todos maravilhosos. Por favor, fala-nos sobre ele. Ele foi um grande imperador e possuía todas as opulências do reino herdado. Ele era tão grandioso que estava sempre aumentando o prestígio da dinastia Pandu. Por que ele abandonou tudo para sentar-se às margens do rio Ganges e jejuar até a morte? Ele era um imperador tão grandioso que todos os seus inimigos costumavam vir prostrar-se a seus pés e entregar todas as riquezas para o próprio benefício deles. Ele era pleno de juventude e força e possuía insuperáveis opulências reais, porque ele quis abandonar tudo, inclusive sua vida. Aqueles que estão devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não visam a nenhum interesse egoísta. Assim, muito embora o imperador Parikshit estivesse livre de todo apego às posses mundanas, como poderia abandonar seu corpo mortal, que era um refúgio dos outros? Sabemos que tu és versado no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas, e assim podes explicar claramente a resposta a todas as perguntas que acabamos de fazer-te. Suta Goswami disse: quando o segundo milênio se sobrepôs ao terceiro, o grande sábio Vyasadeva nasceu de Parasara, no ventre de Satyavati, a filha de Vasu. Certa vez, ele, Vyasadeva, logo ao nascer do sol, tomou sua ablução matinal nas águas do Sarasvati e sentou-se sozinho para concentrar-se. O grande sábio Vyasadeva viu anomalias nas funções do milênio. Isso acontece na Terra em diferentes eras, devido às forças invisíveis no decorrer do tempo. O grande sábio, que estava plenamente equipado com conhecimento, pôde ver, através de sua visão transcendental, a deterioração de tudo que é material, devido à influência da era. Ele pôde ver também que as pessoas sem fé teriam, em geral, reduzida sua duração de vida e seriam impacientes,
devido à falta de bondade. Desse modo, ficou pensativo pelo bem-estar dos homens em todos os status e ordens de vida. Ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas, e para simplificar o processo, dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. As 4 divisões das fontes originais de conhecimento foram feitas separadamente, mas os fatos históricos e histórias autênticas mencionados nos Puranas são chamados de 5º Veda. Após os Vedas serem divididos em 4 partes, Paila Rishi tornou-se o professor do Rig Veda, Jaimini o professor do Samaveda e Vaisampayana sozinho obteve a glória do Yajurveda. Ao Samantu Muni Andira, que era um Rishi muito devotado, foi confiado a Tarva Veda, e meu pai, Romaharsana, ficou encarregado dos Puranas e registros históricos. Todos esses estudiosos eruditos, por sua vez, transmitiram os Vedas que lhes foram confiados a seus muitos discípulos, bem como aos discípulos de 2ª e 3ª geração, e assim surgiram os respectivos ramos de seguidores dos Vedas. Dessa forma, o grande sábio Vyasadeva, que é muito bondoso para com as massas ignorantes, editou os Vedas para que eles pudessem ser assimilados pelos homens pouco intelectuais. Por compaixão, o grande sábio considerou com sensatez que isso capacitaria os homens a atingirem o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, os trabalhadores e os amigos dos 2 vezes nascidos. Ó Brahmanas 2 vezes nascidos, embora ele se dedicasse a trabalhar para o completo bem-estar de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, começou de imediato a refletir, porque conhecia a essência da religião, e disse para si mesmo: eu tenho, sob estritos votos disciplinares, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres, Shudras e outros, os amigos dos 2 vezes nascidos, podem perceber o caminho da religião. Estou me sentindo incompleto, embora esteja plenamente dotado de tudo o que é requerido pelos Vedas. Talvez seja porque não indiquei especificamente o serviço devocional ao Senhor, que é querido tanto pelos seres perfeitos quanto pelo Senhor infalível. Como se mencionou antes, Narada chegou à cabana de Krishna Vyasa, às margens do Sarasvati, juntamente com ele, estava se lamentando pelos seus defeitos. Com a auspiciosa chegada de Narada, Shri Vyasadeva levantou-se respeitosamente e o adorou, oferecendo-lhe veneração igual à que se dá a Brahmaji, o Criador. Final do capítulo 4, canto 1, o aparecimento de Shri Narada.